Hoje, um dia muito especial. Eu e a Madame Vu vamos revelar o último nutriente que torna o invisível visível das empresas LLA, com lucro leve e alegre, o nutriente 13. Nos episódios anteriores, trouxemos o ciclo dos 12 nutrientes, como uma espiral, com 12 pontos cartesianos que vai te levando ao aprofundamento para chegar no 13º nutriente. O nutriente 13, ele revela o propósito empresarial comum a todas as empresas. E para que ele seja revelado, é necessário a consciência dos 12 nutrientes que já foram revelados. Eu já falei em outros episódios sobre o significado do ciclo de 12. Vamos lá? Madame Vu, o 13º nutriente. O amor. Madame Vu, que história é esta de amor? O que o propósito de uma empresa tem a ver com amor? Madame Vu está chamando a atenção. Vamos entender o conceito de amor nas empresas LLA. O amor nas empresas LLA não é um sentimento, é uma virtude. Assim como a honestidade é uma virtude. E se é uma virtude, é uma escolha e uma postura perante a vida. O amor nas empresas LLA é uma visão, é uma seta, é uma direção da potência. E na potência, a conexão legítima, que sai da escassez, nos conectando com a abundância. Na conexão do seu ser com a sua atividade, com o todo, seja material ou imaterial. Seu trabalho é a expressão legítima do seu ser. E o amor, ele não é um remédio, não é um utilitário. O amor só permite ser encontrado onde ele já existe. Nas empresas LLA, o amor é um campo de unicidade que predomina e interliga todas as coisas do universo. O que aproxima atomicamente todas as partículas do cosmos, interliga tudo que existe. Interliga seu desejo genuíno de contribuir com seu trabalho com o todo e, consequentemente, com a abundância de caminho e as conexões necessárias para o seu sonho realizado. Quando nos conectamos com esta virtude, as conexões necessárias vão surgir. Vamos trazer um exemplo para iniciar esse processo de clarear o conceito do amor com o propósito das empresas LLA. Um exemplo, Madame Vu. Um empreendedor, no processo criativo de uma ideia, ele vê um problema, uma necessidade humana e vê uma solução. E num flash, ele percebe a singularidade e a expressão própria dele para trazer uma necessidade humana para ser atendida essa necessidade através da singularidade dele. E aí nasce uma empresa. Retornem a um momento potente de sua vida. A força propulsora que fez você empreender ou realizar. Sair do campo das ideias para o campo da ação. Foi uma visão genuína de conexão da sua singularidade, da sua expressão própria para todo o seu envoltório. Todos somos empreendedores da vida e todos buscamos essa conexão, que é o propósito de tudo e onde encontramos a nossa potência. Quando nascemos, foi necessária uma força extraordinária, além do limite físico da nossa constituição pré-natal. E quando estamos com
com essa conexão, encontramos nossa potência. E isso é amor. Muitas vezes, nossa estrutura mental nos faz acreditar que trabalhamos por sustento. Mas toda a nossa ação tem como propósito o amor. Mas que, infelizmente, muitas vezes escolhemos estratégias que nos desconectam com a vida. O que é ser? Ser é quando seu ambiente interno é mais potente do que seu ambiente externo. O propósito da nossa existência é uma conexão autêntica, conosco mesmo e com todo o nosso entorno, nos tornando uma força só, com a riqueza de toda a diversidade e a beleza das singularidades individuais. E isso é amor. Então, para que a nossa mente, para que as nossas narrativas não escolham caminhos que nos desconectam com a vida, vamos prestar atenção como que estamos buscando as nossas conexões com a vida para realizar os nossos projetos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma cena que participei do Pré-FITS, Festival Internacional de Denise Stokes, que estará acontecendo agora em maio. E vou deixar aqui o link do Instagram da minha mestre Denise Stokes, minha mestre do teatro essencial, que tem como pilar o amor e a liberdade. Eu me conectei com a arte através do teatro essencial e minha caminhada pelo amor e liberdade se tornou mais visível. Nesta cena, eu questiono nossa capacidade de ver o real, de amar o real, deixando cair todas as nossas máscaras para nos conectar com o real e não com o idealizado por uma narrativa da nossa mente. E quando o real surge, abrimos caminho para encontrar o amor, que é o propósito da nossa jornada, que é conexão, que é potência, que é diversidade. Vamos rodar? Columbina acordou eufórica. Hoje é o dia que Alerquim passa pela sua janela. Aquele momento único, na expectativa de uma faísca do olhar de Alerquim se vire à sua janela. Não foi desta vez. Mas valeu vê-lo passar. E assim, o coração de Columbina nutria o amor a Alerquim. Chegaram flores. Eram de Pierrot. Pierrot e Alerquim a faziam existir ou desistir, amar ou amargurar, viver ou vitrificar, sentir ou sedimentar. Columbina, menina, mulher. Dias foram se passando. Columbina de máscaras e máscaras e máscaras. A música tocou e ela dançou, dançou e as máscaras não resistiram. E ela sentiu a liberdade de amar o real. Você ama o real ou idealizado? Você ama o real ou a ilusão? O que você ama?